Boa noite a todos. Não sei se já me ouvem, 19 horas. Vamos começar mais uma live. Olá, Adriana. Tudo bem? Janir, pessoal começando a entrar. José Augusto. Olá, Adriana. Tudo bem? Desculpe. Tá dando uma microfonia aqui, ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria que desse um joinha. Eu tô com fone de ouvido. Gostaria que vocês, por favor, me dissessem se estão me ouvindo. Coloquem um joinha se estiverem me ouvindo. Perfeito. Ótimo. Qualquer problema no fone, vocês me avisam e eu... Ótimo, ouvindo claramente. Perfeito. Vamos fazer hoje uma live diferente. Na verdade, voltando às origens. Oi, Emerson, como vai? Boa noite. Bem-vindo, meu cara. Você que sempre prestigia as nossas lives. Obrigado pela presença. Emerson, que ótimo advogado, foi meu aluno. Nicole. Olá, Nicole, como vai? Da PF. Thelma. Todos vocês. Muito bom. Prazer em vê-los. Então, hoje, voltando às origens das lives aqui do escritório Silva Ribeiro, eu vou falar sozinho hoje, sem convidados. Eu pensei, olá, Fausto, como vai? Tudo bem? Muito bom, boa noite. Eu pensei, então, em tratar com vocês todos um projeto de lei. Oi, Zezé, como vai? Um projeto de lei, que é o projeto de lei 1179 de 2020, do Senado, originário do Senado, do senador Anastasia, que traz, na verdade, uma série de medidas, dispõe, na verdade, sobre o regime jurídico emergencial e transitório, vejam o termo, das relações jurídicas de direito privado. É um projeto que está para sanção, não vai, Denis? Que está para sanção na mesa baixa. Voltei. Eu dei uma pausa aqui para mim, quero saber, voltei? Voltei? Acho que sim, né? Bem, esse projeto de lei, então, está para sanção presidencial e já tramitou. Ele é originado do Senado, tramitou na Câmara dos Deputados, depois voltou para o Senado, teve um substitutivo, ele foi, por assim dizer, um pouco desidratado na Câmara dos Deputados. Rejeitaram o substitutivo no Senado, mas fizeram mais algumas mudanças e eu pretendo tratar com vocês da versão final, que está na mesa do Bolsonaro e deve ser sancionado. Ele não tem se pautado pela celeridade ultimamente, né, em sancionar os projetos de lei, mas uma hora isso deve sair. Muito bem. Então, eu queria, antes de falar um pouquinho do projeto de lei, dizer que esse é um esforço, na verdade, um esforço não só do Brasil, vários países têm feito a mesma coisa. Vários países têm editado vários projetos de lei visando combater os efeitos nefastos da pandemia da Covid-19. Para vocês terem ideia da produção legiferante no Brasil, eu fiz uma pesquisa e notei o seguinte: no Senado existem mais de 1.000 projetos de lei tratando da Covid-19 em tramitação. Mais de 1.000, para ser preciso, quase 1.100. Pouco mais de 1.080, entre 1.080 e 1.100 projetos de lei. Na Câmara dos Deputados, não no Senado, minto, falei errado. Na Câmara dos Deputados, mais de 1.000 projetos. E no Senado, mais de 30. Olha que loucura. Então, percebam que há muita matéria. Eu vou citar 2 projetos. Olá, Fernanda, como vai? Prazer em vê-la. Eu vou citar 2 projetos que estão tramitando, né? Um é o do Senado, o 1200 de 2020, que traz uma moratória para contratos bancários, securitários e educacionais. Esse está em tramitação. E há um outro projeto, agora citando isso, dentre aqueles 1.000, mais de 1.000, que eu falei para vocês, que estão tramitando na Câmara dos Deputados. E agora, pensando daqueles mais de 30 do Senado, tem um que é 1397 de 2020, que trata de aspectos da recuperação judicial diante da pandemia. São 2 projetos bastante importantes que eu imagino que vão ter andamento. Mas
como eu dizia para vocês, esse esforço legiferante em razão da Covid-19 não é exclusividade brasileira. Eu vou dar alguns exemplos de outros países. O Reino Unido, ele editou o Coronavirus Act, né, que trata de locação. E por esse Act, lá no Reino Unido, olá Dora, como vai? Prazer em vê-la. Por essa legislação lá do Reino Unido, eles disciplinaram a questão das locações, que são muito importantes para essa economia. Se estima que mais ou menos no Reino Unido metade dos imóveis estejam locados. E por esse Act, as pessoas têm, antes de serem despejadas, tem 3 meses de carência. Então ninguém pode ser despejado antes de 3 meses. Lá é muito mais célere que no Brasil. Então 3 meses lá é uma grande moratória, para vocês terem ideia. Só depois de 3 meses, que o prazo voluntário de desocupação, não havendo a desocupação, aí se parte para o despejo. Isso, pelo menos para Common Law, é bastante contundente. Na Itália, em fevereiro de 2020 agora, houve uma lei grande, robusta, sobre as medidas urgentes para a gestão e contenção da pandemia. Em Portugal também. Portugal, há uma legislação recentemente aprovada que traz uma série de questões de suspensão de prazos, moratórias para pagamento, comunicação, algumas regras para comunicação à distância. Olá, Simval, como vai? Então, já falei de outros países, desse esforço, já falei do Reino Unido, da Itália, de Portugal. E Portugal, um dado curioso, nessa legislação tem a mesma terminologia que há no nosso PL 1179. Medidas que fala exatamente em medidas transitórias e emergenciais. Agora, a Alemanha, né, que como dizem, sofreu pouco impacto e tal com o coronavírus em relação aos outros países, a Alemanha, em 27 de março de 2020, editou uma legislação muito, muito robusta para tratar dos impactos da Covid-19. Mais de 50 páginas a lei. Então trata sobre uma série de questões: moratória para contratos de consumo, suspensão de pagamentos de aluguel, proibições de despejo, mas quase sempre vinculado à demonstração, ou melhor, à necessidade de demonstração de que o devedor não pode pagar. Então vejam, só fiz esse rápido histórico, enquanto aquecemos um pouquinho os motores, para dizer que esse esforço legislativo não é exclusividade brasileira. Todos os países, em maior ou menor escala, estão tratando de editar leis para ajudar, na verdade, nessa solução, pelo menos durante a pandemia, trazendo algumas questões que não estavam na legislação ordinária, por assim dizer. Então vamos lá para a versão do projeto que está para sanção do nosso presidente da República. Então, o PL 1179 dispõe, como eu já disse, sobre, vejam o termo, regime jurídico emergencial e transitório, mesmo de Portugal, repito, das relações jurídicas de direito privado. E ele já começa repetindo isso lá pelo artigo 1º, dizendo que é só em caráter transitório e emergencial, e que para os fins dessa lei se considera 20 de março a data do decreto legislativo número 6, né, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia. E olha só o que é interessante no artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte, que há a suspensão da aplicação das normas dessa lei não implica a sua revogação ou alteração. A técnica está correta, ou seja, é uma lei que, na verdade, suspende a aplicação de uma série de dispositivos previstos em outras leis, mas não revoga a lei alguma. Então, durante o período da pandemia, essa é a lógica do PL, durante o período da pandemia, se suspende a eficácia de algumas normas esparsas na legislação. Nós vamos ver quais são e o impacto disso para o nosso direito. Boa noite, Rômulo, boa noite. Borges, todos vocês que estão entrando, muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. Paulo Porsani. Então, muito bem. O primeiro capítulo, e interessante capítulo desse projeto de lei, trata da prescrição e da decadência. Então, os prazos prescricionais, pelo artigo 3º, consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso.
Bem, importante que não corre prazo prescricional. A partir da entrada de vigor desta lei até a data de 30 de outubro de 2020. Vocês vão notar ao longo do projeto que, na verdade, essa data é sistematicamente repetida. 30 de outubro de 2020. Foi uma data que o legislador entendeu que estará tudo resolvido, né? Será? É possível que em 30 de outubro de 2020 as questões não tenham se resolvido. E aí como será? Teremos que cogitar de uma prorrogação desta lei, se sancionada, e deve ser pelo presidente da República. Então não corre prescrição. Na verdade, desde a promulgação da lei, precisamos aguardar a promulgação da lei, assim que houver a sanção, promulgação até a data de 30 de outubro de 2020. E esta regra também se aplica à decadência, não só à prescrição. Isso porque o parágrafo 2º aqui faz uma ressalva, ele se aproveita, melhor dizendo, de uma ressalva do artigo 207 do Código Civil, dizendo que as regras de prescrição não se aplicam à decadência salvo quando expressamente previstas. É o caso. Esse projeto de lei prevê expressamente a aplicação da mesma regra, então de suspensão ou interrupção da prescrição para a decadência. Então, tanto os prazos prescricionais quanto os prazos decadenciais, uma vez promulgada a lei, estarão suspensos ou interrompidos. O artigo 4º avança para as pessoas jurídicas de direito privado. O Paulo Porsani entrou também, é o presidente do SINTPq. Muito bem, obrigado, meu caro. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Bem, então, as pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 4º diz que as pessoas jurídicas de conexão, vamos lá, acho que eu voltei. Pessoas jurídicas de direito privado referidas no inciso 1 a 3 do artigo 44, quais são? Associações, as sociedades e as fundações. E aqui já respondendo uma questão da Nicole, aqui por expressa determinação legal, se aplica aqui esse artigo 4º às fundações, viu, Nicole? Então, elas deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até aquela data que eu falei, 30 de outubro de 2020. Então vejam, associações, de uma forma geral, e aqui foram excluídas as entidades religiosas, elas devem evitar as reuniões ou assembleias presenciais. E deve ser feito isso, na verdade, deve ser feito por uma forma virtual. Então, pode ser feito por meios eletrônicos. Já entendo eu que já há uma medida provisória que já possibilita, embora não trate especificamente das entidades do terceiro setor, também é aplicável e tem aplicado, viu? Respondendo aqui a Nicole e a Dora da APF, isso tem sido feito pelos cartórios sem problema nenhum, tem aceito essas reuniões não presenciais. O capítulo 6, capítulo 4º, artigo 6, ela é importantíssima, importante. Bem, tem uma pergunta aqui se haverá prorrogação de mandatos. Por esta lei aqui, por este projeto de lei, não. Na verdade, o que há é nos poderes do síndico, né? Um pouco depois. Mas aqui não há expressamente esta questão trazida nessa lei. Bem, mas o artigo 6 trata da resilição, artigo 6 e 7. Da resilição, resolução e revisão de contratos. Bem, resilição, quando há o rompimento unilateral ou bilateral, né, sem necessidade de infração contratual. Resolução é um termo genérico, mas aqui que abicar a extinção do contrato. E revisão seria a revisão de cláusulas contratuais, mantendo o rígido do contrato. E aí começa dizendo o seguinte no artigo 6º, olha, que as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções do contrato, incluindo aquelas do 393, ou seja, aquelas em que se alega força maior, 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Então, na verdade, não terá efeito jurídico retroativo, é preciso que os efeitos jurídicos sejam concedidos a partir, na verdade, da ocorrência desse fato declarado judicialmente. Agora, o artigo 7º traz um bololô. Ele diz que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins dos artigos 317, 478, 479 e 480. Vamos parar aqui e depois eu continuo. Isso é uma baita confusão. Quais são esses dispositivos legais? Na verdade, o 317, ele trata da resolução, né, em princípio da resolução,
do reequilíbrio contratual, mais o reequilíbrio do que a resolução. E o 317 está sendo muito usado nas lides judiciais, bastante. Para as decisões judiciais, o 317 tem sido bastante invocado. O 478, 479 e 480 tratam da questão da onerosidade excessiva, que é quando há um grande desequilíbrio. De um lado, há uma onerosidade excessiva para uma parte e de outro uma grande vantagem. O que não tem acontecido normalmente nas questões envolvendo a Covid-19. Eu tenho para mim que o 478, 479 e 480 rigorosamente se aplicam às hipóteses de resolução. O reequilíbrio só é possível no 479 e assim mesmo o Código Civil deixa claro que só pode haver reequilíbrio e não a resolução do contrato se as duas partes concordarem. Mas a jurisprudência atual, à luz da Covid-19, tem admitido o reequilíbrio, ou seja, a revisão de cláusulas contratuais, mantendo o contrato rígido, invocando-se mesmo 478, 479 e 480, sem anuência da outra parte. Ou seja, isso tem sido imposto. Agora, por favor, quem for invocar, na verdade, a possibilidade de reequilíbrio contratual, à luz da pandemia, lastreiem-se no 317. Embora o artigo 317 esteja sendo utilizado juntamente com 478, 479 e 480, são hipóteses que não se confundem. O melhor, a meu ver, o melhor instrumento legal para embasar esse tipo de discussão judicial, visando ao reequilíbrio contratual, é justamente o artigo 317. Depois ele prossegue para os primeiros e segundo, deixando claro, na verdade, que isso não se aplica, na verdade, essas regras não se confundem com as questões de direito do consumidor, tá certo. Não há propriamente que se confundir as relações de direito civil com as relações de direito do consumidor, né, que tem regramento próprio. Tem algumas perguntas aqui, se tem que haverá prorrogação de mandato, já respondi, e se tem que ter edital em jornal. Aí depende, meu caro, tenho para mim que não necessariamente. Dependendo da regra, primeiro preciso saber, estamos falando das reuniões e assembleias, né? Primeiro precisa se entender se há regra específica no contrato social. Se não houver regra específica no contrato social, a lei impõe sim publicação em jornal, mas se tiver a regra específica, me parece que a gente pode usar a regra do contrato, substituindo simplesmente a questão da reunião presencial pela virtual. Então, se o contrato social ou o estatuto de uma entidade determina que você faça a comunicação de determinada forma, você continua fazendo desta forma, não necessariamente do jornal. O jornal só é utilizado quando houver omissão no contrato no estatuto por força de lei ou quando o próprio estatuto ou o contrato social dispuser nesse sentido. Então, só voltando para o tema aqui, vamos para relações de consumo agora, o artigo específico, que é o artigo 8º, que trata das relações de consumo. E aí é muito simples, na verdade. Ele só traz uma questão. Só diz o seguinte, antes, um abraço para o Júlio, meu amigo, parceiro, escritório que acabou de entrar, a Dalcina também, saudade de você, Dalcina. Mas relações de consumo, diz o artigo 8º o seguinte, que até 30 de outubro, aquela data mágica, em que tudo vai se resolver, né? O meteoro vai passar por aqui, exterminar o coronavírus até 30 de outubro, acreditem nisso, né? De 2020, pelo menos é o que o legislador achou. Imprudente para dizer o mínimo. Mas vamos lá, até 30 de 2020, a 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC, com a defesa do consumidor, na hipótese de entrega domiciliar delivery, né? De produtos perecíveis, consumo imediato e de medicamentos. O que é o 49? Aquela que dá a possibilidade de existência em 7 dias, quando você não compra no estabelecimento. Isso para mim faz algum sentido, né? Você recebe a comida agora, e você tem um prazo de 7 dias para devolver a comida, não tem nenhuma lógica, ou qualquer outro tipo de produto perecível. Medicamentos também. Com relação a medicamentos, tenho cá minhas dúvidas, mas isso está expresso aqui no artigo 8º desse projeto de lei. Vamos agora para as relações relativas à locação de imóveis, e aqui tem um monte de confusão para a gente discutir. Então, o artigo 9º da redação atual do projeto de lei 1179.
O artigo 9º diz o seguinte, que não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, pula, 3 e 4, vai para o 5, 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da lei de locação. Opa, peraí. Até que data? Adivinhem, 30 de outubro de 2020, que é quando o coronavírus vai sumir, evaporar da face da Terra, como que por mágica, né? Então veja, não cabe liminar de despejo em várias hipóteses. Em quais? Descumprimento de mútuo acordo. Pera um pouquinho, isso é o inciso 1, né? Que já ressalvou. Esse mútuo acordo, pela lei, é aquele firmado com 6 meses de antecedência. Faz sentido? Qual o sentido de não poder despejar o indivíduo se já deu 6 meses para ele? Não concordo com essa disposição. Mas o fato é que, se aprovado, o juiz não poderá decretar o despejo, mesmo na hipótese de descumprimento do contrato, do acordo, né, firmado com 6 meses de antecedência. Claro que, né, veja o parágrafo único, o disposto desse artigo só se aplica às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Então, o que for ajuizado a partir de 20 de março, né, até, obviamente, 30 de outubro, estará nesta regra. Agora, no inciso 2 fala rescisão de contrato de trabalho. Olha que coisa curiosa, né? Nós vamos ter uma... Olha, infelizmente, eu vejo aqui eu sou cético quanto à economia brasileira, economia mundial, mas principalmente a brasileira, né? O nosso presidente, toda vez que fala alguma coisa, faz o favor de criar mais uma crise. Então me parece que nós teremos muito problema com relação aos empregos no Brasil. Então haverá muita demissão, bastante. E aí eu pergunto, aquelas locações vinculadas ao emprego, havendo rescisão, também não poderá haver liminar de despejo, pelo menos não, né, nas ações já ajuizadas de 20 de março até 30 de outubro de 2020. O inciso 3, salvo o melhor juízo, a alocação por temporada está ressalvado. Na alocação por temporada, acabando a alocação por temporada, pode haver liminar. No inciso 4 também pode haver liminar. Agora, inciso 5, permanência de sublocatários, não pode, estará impedido. Né? Quando o contrato ficar sem garantia, né, e houver falta de pagamento, também não poderá haver despejo. Isso faz algum sentido, porque a lógica, na verdade, pelo menos que tem lastreado outras legislações, deveria lastrear a nossa, é impedir o despejo quando, atenção, isso é muito importante para se discutir judicialmente, quando o fato gerador decorreu da pandemia. Então veja, se o fato gerador do despejo é o não pagamento em razão da pandemia, não adianta estar inadimplente antes, né? Mas ele ficou inadimplente porque o seu negócio foi fechado pelo fato do príncipe. Isso faz sentido a lei proteger e impedir a liminar de despejo, porque muito provavelmente a pessoa não tenha para onde ir, né? Então é preciso ter claro que nas alegações, conquanto a lei não trate disso muito claramente, é importante justificar que o motivo do despejo é em razão da pandemia. Isso serve de defesa para evitar liminar se o juiz resolver aplicar. Outra hipótese aqui é término do prazo de locação não residencial. Assim, então, você terminou a locação, passa 30 dias, prorroga por tempo determinado. Nessa hipótese cabe liminar. Aqui não se impede a liminar também nas locações não residenciais. E, bem, são essas as hipóteses que se impede, na verdade, a liminar de despejo. E é só. Veja, na versão original, havia uma questão que impunha um desconto compulsório. Ou seja, o locador estaria obrigado a conceder um desconto ao locatário decorrente no aluguel. Isso seria descontado a posteriori. Essa foi a redação original, mas isso foi modificado. Na verdade, isso foi excluído. A versão que está na mesa para sanção presidencial não contempla qualquer desconto compulsório no valor locativo. Feito a pausa, cumprimento a Marta Calazans, a querida amiga, arquiteta brilhante, e a minha tia Regina Helena, colunista social. Beijo a vocês, obrigado pela presença aqui. Bem, então, percebam. Voltando, e para encerrar essa questão da locação pelo PL 1179.
sancionado do jeito que está, só se impede de eliminar despejo na maioria das hipóteses, não em todas, aquelas que eu falei. E nada se traz a respeito, absolutamente nada, de qualquer tipo de desconto compulsório. Laís, muito bem, acabou de entrar, nossa parceira lá em Portugal e aqui no Brasil também. Eu até, antes de você entrar, Laís, falei um pouquinho de uma lei portuguesa, viu? Depois fica para uma outra live, mas só fiz um comentário nessa aqui inicial. O artigo 10 trata da usucapião, né? Peraí, tem uma pergunta da Nicole aqui, antes de prosseguir. E se a rescisão parte do locatário em razão da pandemia? Locatário residencial comercial pede o fim, pois não tem mais como pagar ou manter o negócio. É possível, veja, o PL ele não traz todas as hipóteses. Aqui as hipóteses são só para impedir eliminar despejo, mas me parece possível, sim, em razão da pandemia, em razão da impossibilidade de se conseguir continuidade de locação, conseguir, na verdade, alegando eventualmente força maior, ou 317, você conseguir inclusive se abonar da multa. E é essa a pergunta na sequência, porque essa parte é importante. Né? Desocupar você pode. A questão é que é uma multa contratual. Em princípio, Nicole, a multa contratual é devida, salvo decisão judicial em sentido contrário. E há alguns argumentos para se conseguir o abono desta multa judicialmente. Né? Pode alegar a força maior, pode alegar o 317, que eu já disse antes, né? E para alguns até a questão da onerosidade excessiva, 478 e seguintes. E, repito, a jurisprudência, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem feito grande confusão na aplicação desses dispositivos, tem usado tudo para rever cláusula contrato, tá? E para resolver também. O que é bom, a confusão, é técnico, mas é bom, cá entre nós. Né? Bem, o artigo 10 suspende os prazos para usucapião de móveis e imóveis também, a partir da entrada em vigor desta lei, até, você acha isso mesmo? Que é muito para ser dispensada? Eu acho possível à luz do caso concreto, Nicole, dependendo de decisão judicial. Imagina uma empresa que não tem a menor condição de continuar, né, na condição de locatário, e um locador que tem vários imóveis alugados, que tem uma condição financeira muito boa, um grande grupo empresarial. Não faz muito sentido ele cobrar a multa numa situação como essa. Quero deixar claro uma coisa, o espírito que está por trás dessa lei é o artigo 3º da Constituição Federal, é cooperação. As partes, num momento como esse, de pandemia, precisam cooperar entre elas. Isso é muito importante. Então, o princípio da cooperação é uma norma de caráter geral do nosso direito, que agora, em razão da pandemia, deve ser ainda mais utilizada. Então, é essa a lógica que está por trás de tudo isso. Vamos falar um pouquinho dos condomínios edilícios. Está no artigo 11 ao 13, na verdade, deste projeto de lei. E o artigo 11, na verdade, faz uma espécie de ampliação dos poderes do síndico. Fora os poderes que o síndico já tem, força de lei, esse projeto traz uma ampliação dos poderes, traz, portanto, uma ampliação dos poderes que estão no artigo 1348 do Código Civil. Ó, meu chá, Juliana entrou, Fernando, meu sócio, grande amigo, e o Léo, meu xará, Leonardo Sedaro, nosso colega advogado, obrigado pela presença de vocês. Então, já estou no artigo 11 do projeto de lei aqui do PL 1179, que fala dos condomínios edilícios. Então, eu estou dizendo que há uma ampliação pelo artigo 1348, se aprovado como está, se sancionado o projeto, o síndico poderá, além daqueles poderes que ele já tem, fazer mais alguns. Terá mais alguns poderes. Quais? O primeiro, restringir a utilização de áreas comuns, é o que tem sido feito na maioria, ou grande maioria, dos condomínios edilícios, né? Para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos. Não precisava nem estar escrito, óbvio, né? Propriedade exclusiva não pode ser, ninguém pode me impedir de entrar no meu apartamento. Agora, as áreas comuns podem, não quer dizer que devem, mas podem, né? Pelo síndico, a utilização dessas áreas comuns podem sim ser objeto de restrição. Isso tem acontecido, né? De uma forma geral, os condomínios em São Paulo têm fechado as suas áreas comuns. Então, não se pode utilizar academia, não se pode utilizar brinquedoteca, enfim, uma série de estruturas, piscina, na grande maioria. Então, isto, uma vez aprovado, o síndico poderá, independentemente de qualquer referendo em assembleia,
deliberar a respeito disso. Tá? É claro que sempre sob o fundamento de que está tentando evitar a propagação do vírus. Outra possibilidade que se dá ao síndico é restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades, né? E também, olha que coisa interessante, o uso de abrigos de veículos, garagem, por terceiros. Inclusive, e esse é um ponto interessante, inclusive nas garagens privativas, que é de propriedade exclusiva do condômino. A Ione entrou, que tem sempre acompanhado. Muito obrigado, Ione. Estou falando aqui de condomínio. Então veja, o síndico, uma vez aprovado esse projeto, poderá restringir também o uso da garagem por terceiros, nunca pelo proprietário. Agora, por terceiros sim, pode evitar que terceiros fiquem usando a garagem. Tudo isso, obviamente, sob a lógica de evitar a propagação do vírus do coronavírus, da Covid-19. E o parágrafo único diz que não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo, obviamente, para os casos de atendimento médico e para obras, olha que interessante, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. Atenção. Então, se a obra é uma obra necessária, pode ser feita, independentemente de estarmos na pandemia. O síndico não pode obstaculizar. Pelo projeto de lei, isso fica claro. Já não pode agora. Isso tem frutificado algumas discussões judiciais em São Paulo. De qualquer forma, uma vez aprovado o projeto, fica muito claro que sendo uma obra necessária, estrutural, obviamente que é necessária, mas qualquer outro tipo de benfeitoria necessária poderá sim ser feito. E é claro que caberá ao condômino tomar os cuidados para que os seus trabalhadores trabalhem de máscara, devidamente paramentados, e não fiquem circulando pelas áreas comuns do condomínio, notadamente sem máscara e sem proteção. Isto é importante. Tá? O artigo 12, continuando, ainda tratando da questão de condomínio, traz uma questão que já se falou para a sociedade de uma forma geral. Sociedades, associações e fundações, né? Que é a questão da assembleia condominial. Então, a assembleia condominial, ela pode ocorrer em caráter emergencial por meios virtuais, sempre até aquela data mágica, de 30 de outubro de 2020, que o legislador elegeu para que tudo esteja normalizado. Tenho dúvidas, já disse isso mais de uma vez. De qualquer forma, as assembleias podem ser feitas aqui de forma virtual. E não sendo possível fazer essa assembleia virtual para a eleição de síndico, e aqui sim, respondendo uma pergunta do Dr. José Augusto, que veio lá atrás, né, aqui sim fica prorrogado o mandato do síndico, fica prorrogado até, obviamente, a data mágica, 30 de outubro de 2020. Né? E aí o artigo 13 traz uma coisa interessante, que diz que é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular dos seus atos de administração, óbvio. E não precisaria nem estar escrito, na verdade o síndico precisa sempre prestar contas, aqui não poderia ser diferente. Tem surgido algumas discussões judiciais bastante interessantes atualmente, à luz da Covid, no que diz respeito aos condomínios. Uma eu já adiantei para vocês, tem havido alguma discussão quanto a impedimento ou restrição de utilização de áreas comuns, e a jurisprudência tem reconhecido que o síndico, mesmo antes de aprovado esse projeto, pode sim, na verdade, restringir a utilização. Não pode restringir a utilização, obviamente, da área privativa do condômino e sua propriedade exclusiva, mas de resto. Agora eu pergunto a vocês, será que, por exemplo, eu não poderia utilizar, um exemplo, o salão de festa para as pessoas que moram na minha casa? Estamos todos em quarentena. Imagina que eu tenho uma família de 10 pessoas. Eu não poderia utilizar o salão só com essas 10 pessoas, sem receber convidados? Em tese, não vejo problema. Né? É claro que você pode agregar o seguinte questionamento. Mas se tiver alguém contaminado, pode ser que contamine alguma estrutura, pode colocar eventualmente pode trazer risco para algum empregado, pode até ser, mas acho razoável que possa utilizar. Você vê aqui, a Fernanda falou que teve um mega em caixa alta problema com obra já iniciada no seu apartamento. Saiba que, na verdade, você pode se socorrer, Fernanda, do Poder Judiciário. Obras necessárias precisam ser feitas, não podem esperar a Covid-19, não, no meu entendimento. Esse projeto deixa isso claro. Ainda não é lei, mas vai ser assim que o
Bolsonaro sancionar. Outra questão que tem surgido, que eu acho bastante curiosa, respeito aos condomínios, é a impossibilidade de se alugar para o Airbnb, por exemplo, essas locações de curta temporada. Alguns casos em São Paulo, inclusive, interessantes. Teve um caso de uma pessoa que veio do exterior, né? E aí fez uma locação, a proprietária perguntou para a administradora do condomínio se poderia locar. A administradora falou que não. Ela assim mesmo locou, foi pessoalmente no condomínio, levou a pessoa, que era uma chinesa, por sinal, tinha passado em Amsterdã, tinha passado pela Europa em alguns lugares, depois veio para São Paulo, não cumpriu a quarentena e começou a passear pelas áreas sociais do condomínio sem máscara. Bem, pra você ter ideia, o síndico ficou tão irritado que assim, quando ele descobriu, avisaram isso dele à noite, no dia seguinte, logo de manhã, já tinha havido a distribuição de uma ação judicial e o juiz deu uma liminar para tirar a chinesa. Falou assim, a chinesa só entra para tirar as coisas pessoais e vai embora. Que loucura. Eu não vi qual é a decisão que o José Augusto se referiu, porque passou aqui no meu feed. Depois, se puder renovar a pergunta, eu tento responder. Mas, veja, me parece legítimo que o síndico ou a administradora proíbam essas locações curtas, tipo Airbnb, porque não se sabe quem vem. E pior, a pessoa que vier precisa cumprir a quarentena de ao menos 14 dias, né? Então, não faz sentido você ter muito trânsito de pessoas. E a Fernanda está dizendo que não precisou de ação, bastou notificar, porque achou também decisões nesse sentido. É isso aí, Fernanda. Tá? Você vê que a percepção da jurisprudência, assim como a sua, é a mesma, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Então, indo agora além da questão prorrogação de mandatos, tá bom, mas eu não lembro qual foi a pergunta que tratava de prorrogação de mandato. Se puder renovar. Ah, tá. Então, anotando, depois me passo aqui. Eu prometo a você, José Augusto, que eu respondo depois na sequência. Então, prosseguindo, agora saindo dos condomínios edilícios, há um artigo, que é o artigo 14, que trata da questão do regime concorrencial. Leandro, como vai? Bem-vindo. O que é essa questão do regime concorrencial, né? Bem, aqui trata de uma lei, que é a lei do CAD, né? A lei 12.529, que trata dos direitos de concorrência. E a lei faz o seguinte, que ficam sem eficácia dois incisos, na verdade, né? Dois incisos. O 15 e o 17 do artigo 3º do artigo 36 e o inciso 4 do artigo 90 desta lei. Ou seja, ele tira, é aquela situação que eu falei, ele tira a eficácia. Antes de eu continuar aqui, deixa eu tentar responder. O condomínio proprietário pode dar uma festa em solenidade? Se não receber visitantes, pode. Sim, Val, recebendo visitantes, eu acho que o condomínio pode sim obstaculizar isso, né? Não faz muito sentido fazer festa. Além do momento ser muito importuno, né? Isso pode colocar em risco outras pessoas. Com relação a Nathalie está dizendo aqui que o governo informa no aeroporto de Guarulhos que ao chegar de viagem vai ficar 7 dias de isolamento. O certo são 14. Você tem razão. Na verdade, no Brasil ninguém se entende de nada, Nathalie. Você já devia saber disso. Você que mora metade do tempo no Brasil, metade do tempo em Portugal, sabe que a piada devia ser inversa, né? Os portugueses deviam fazer piada da nossa burrice e não o contrário. É o que tem acontecido no Brasil, né? Na verdade, o governo federal não se entende com os estaduais, também não se entende com os municipais, e a briga está instaurada, mas eu concordo com você. Correto, são 14 dias e não 7. É muito ruim saber que o nosso aeroporto tem dito o contrário. O Paulo Porsani tem conseguido fazer reforma. É isso aí, com horários restritos por causa do barulho faz sentido. Tá todo mundo em casa, né? Então faz sentido isso mesmo. Deixa eu aqui retomar a pergunta que foi feita. Já há decisão proibindo o judiciário a prorrogação de mandatos sob a ligação de assembleia virtual dos espaços abertos. José Augusto, pode ser. Na verdade, doutor José Augusto, o que eu diria para você é que há jurisprudência de todo tipo no Brasil. Todo tipo.
Agora, não me parece que haja obrigatoriedade de se instalar uma assembleia em forma virtual. A lei deixa isso muito claro, que na verdade pode ser feito, não deve. Então, diante da impossibilidade, nenhum problema na prorrogação do mandato do síndico. Com relação às sociedades é outra questão. A sociedade, me parece que elas precisam fazer, porque é uma medida provisória, dizendo que elas podem socorrer disso e não pode deixar o mandato o mandato se escoar sem atitude. Karime dizendo aqui, é verdade, eu tenho acompanhado, que ela tem indicação médica, fez uma cirurgia no joelho, exercícios de bicicleta. E estão reclamando do barulho porque ela colocou a bicicleta em cima de um rolo de treinamento. Bem, 1 hora por dia, o que eu digo é que as pessoas precisam entender, precisam ser mais solidárias, né? E elas têm que aceitar pela questão médica, desculpem, né? Mas não tem muito o que fazer. Todo mundo precisa ser mais complacente ultimamente, né? As pessoas são de mais paciência. As crianças nos apartamentos estão em casa, então meu vizinho de cima tem 2 que ficam correndo, né? Para cima e para baixo, não tem como reclamar, não faz nenhum sentido. Voltando ao regime concorrencial, parece interessante. Na verdade, o que diz esses dispositivos? Na verdade, a lei retira, ou melhor, né, projeto de lei, se aprovado, vai retirar a eficácia da seguinte disposição. São disposições que tratam de ilícitos concorrenciais. Quer vender abaixo do preço, então poderia vender em tese abaixo do preço durante a pandemia e cessar, veja, é proibido cessar a atividade da empresa sem justa causa. Não posso simplesmente parar para causar um problema de mercado. Isso, veja, poderia acontecer à luz da pandemia. Agora, isso tem pouca eficácia cá entre nós, sabe por quê? Porque esses 2 dispositivos eram muito pouco aplicados pelo CAD, essa que é a verdade. Poucos reconheciam o ilícito aqui nessas hipóteses, né? E há um outro que esse é um pouco mais complicado, que é o artigo 90, né, que trata de um ato de concentração, ou seja, quando 2 ou mais empresas celebram qualquer tipo de contrato associativo, consórcio. Claro que pelo prazo, veja, mas aqui é um probleminha, porque só precisa submeter ao CAD se esses instrumentos forem por mais de 2 anos essa associação. Não me parece que algo feito à luz da Covid-19 tenha mais que 2 anos, então não faz muito sentido. Agora, o que é interessante no artigo 14, que veio depois, nesse processo de tramitação, é que a técnica redacional parece mais inteligente. Porque, vocês se lembram, veja, ele fala do 30 de outubro de 2020, a data mágica, mas ele diz o seguinte: isso aqui vale de 20 de março de 2020, né, que foi decretado a pandemia, né, o estado de calamidade pública, tecnicamente, até 30 de outubro ou enquanto durar o estado de calamidade pública. Me parece uma técnica melhor, vinculando ao decreto de calamidade, não necessariamente a data de 30 de outubro de 2020. Agora, o parágrafo 1º faz o seguinte, ele diz o seguinte, que as outras hipóteses, né, que não se retirou a eficácia, as outras hipóteses, enquanto, veja, elas devem ser vistas na apreciação pelo órgão competente, deverão ser consideradas circunstâncias extraordinárias, ou seja, é aquela ideia de uma decisão, aqui no CAD, não judicial, consequencialista, que tem acontecido muito agora, né? Os juízes têm pensado e têm que pensar na consequência das suas decisões. Então, é o momento, sim, de se proferir decisões, seja pelo CAD, seja pelo Poder Judiciário, decisões consequencialistas, sim, que focam na consequência do ato. Tá? Isso parece bastante importante. Agora, é interessante dizer o seguinte, só se aplica para a Covid, hein, gente, para essas hipóteses. Tanto assim que o parágrafo 2º diz, né, que isso não afasta a possibilidade de uma análise posterior, né, na verdade, desses atos e dos acordos que não forem necessários, principalmente ao combate ou mitigação das consequências decorrentes da Covid-19. Prosseguindo, o artigo 15 e 16 fala de direito de família, e aí aqui coloca na lei aquela decisão do STJ que eu e a Fernanda, que está nos ouvindo aqui, já criticamos para vocês, que diz respeito à possibilidade de prender o devedor de pensão alimentícia no regime especial em prisão domiciliar, que me parece um prêmio, né? Eu estou em prisão domiciliar, vocês estão em prisão domiciliar, então se eu devo alimentos, sou condenado a cumprir minha pena aqui, fazendo exatamente o que eu estou fazendo com vocês, live,
tomando uísque. Vinho eu não posso, porque quem me conhece sabe que eu estou cumprindo uma promessa, já acaba, né? E assim vai. Então, não faz muito sentido. Se isto aprovar, virará lei. Então, durante este período, né, até 30 de outubro, que é a data mágica de 2020, não se poderá, se poderá fixar a prisão do devedor de alimentos, mas ele fica em casa. Prisão domiciliar, também ficou arrepio, Fernanda. A Laís está dizendo aqui que em Portugal alguns dispositivos têm vigência enquanto durar a pandemia e até 60 dias após a cessação. Me parece mais inteligente, Laís, do que se escolher uma data, porque essa data, se não der certo, a gente vai precisar prorrogar os efeitos da lei e tudo mais. Então, depois há alguns artigos, aqui eu já estou cansando vocês, eu vou caminhando mais ou menos para o final, antes de fazer as minhas considerações finais, né? Tratando do projeto mesmo. O artigo 17 e 18 trata das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Há uma lei de mobilidade urbana, isso aqui é bastante interessante, viu? O que a Fernanda está dizendo aqui? O TJ está com muitas decisões suspendendo a execução de prisão. Suspendendo a execução... Ah, ótimo, melhor. Então, ou seja, né, se vai cumprir a prisão depois que acabar a pandemia. Isso para mim faz mais sentido, eu sei. Também tenho acompanhado essa jurisprudência. Você está correto, concordamos. Vou tomar aqui o meu chá, já disse a vocês. A quem perguntou se fosse uísque, imagina, num copo desse é chá mate. Então, voltando aqui, as diretrizes de política nacional de mobilidade urbana. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Quem usa Uber? Quem usa táxi? Essa lei regula isto, né? Então veja, olha só que interessante, se aprovado, esta lei de mobilidade urbana, se aprovado o projeto, terá uma modificação. Peraí, você está no texto final, que era para só ainda acaba uma emenda. Não, estou no texto final, já está, Nicole, já está na mesa do Bolsonaro desde o dia 21 de maio próximo passado, já está com ele, não muda mais nada. Agora ele veta ou não veta, né? É isso que vai acontecer. Bem, então... Esse artigo 17, as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, trata de Uber, trata de táxi, trata desses motoboys que nos servem de delivery. Então, que trazem encomenda do delivery, né? Bem, olha só. Então esse projeto traz uma questão que é norma cogente, que é a retenção, atenção, a porcentagem, reduzirá. A partir da entrada em vigor desta lei, até a data mágica 30 de outubro, reduzirá sua porcentagem, o dono do aplicativo, né, da retenção do valor das viagens em pelo menos 15%, garantindo o repasse dessa diferença para o motorista. Então, ou seja, a lei aqui está limitando quanto vai ganhar o aplicativo. Simples assim. O Uber precisa reduzir em 15% a fatia que ele toma do motorista. Isso se aplica aos táxis, como está no artigo 18. E mais, se aplica aos serviços de entrega delivery, inclusive qualquer tipo de aplicativo. Rappi, iFood, Uber Eats, qualquer um. Então, se aprovada esta lei, tal como está o projeto, esses aplicativos terão que reduzir em pelo menos 15% a fatia de que eles tomam dos motoristas e garantir que esse valor será repassado para os motoristas, só que com fundo social evidente, né? Claramente, né, com esta finalidade. Agora, vou caminhar para as posições finais, são só 3 dispositivos, né? O artigo 19 trata do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né? Ele diz que cabe a ele, como já cabe, editar normas que prevejam medidas excepcionais de flexibilização do cumprimento disposto nos artigos 99 e 100. O que é 99 e 100 do Código Nacional de Trânsito? O que diz, né? Qual é o artigo? Esse do delivery? Espera aí, Nicole. 17 e 18, artigos 17 e 18. Bem, então o que tem a ver o CONTRAN aqui em flexibilizar os artigos 99 e 100 do Código Nacional de Trânsito? Esses artigos 99 e 100 do Código Nacional de Trânsito tratam das limitações, basicamente, limitação de peso e dimensão de veículos. Então, o CONTRAN regulamenta isso, né? Durante determinado horário, enfim, aqueles veículos muito grandes para transporte e tudo mais. Bem, então, veja, durante a pandemia, né,
a logística, o CONTRAN pode flexibilizar isso de uma forma diferente para não ter algum problema aqui de, enfim, algum problema de logística, né? E o que me parece que faz todo o sentido, né? E essa vigência, a norma editada terá vigência limitada, né? Melhor a técnica aqui, não fala de 30 de outubro, fala até, né, limitada pelo período de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Federal de Calamidade Pública. Para quem não lembra, é o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Agora vem o artigo 20º, imagina, 20º, não sei de onde eu tirei o 5º, 20º, que trata da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já me cobraram uma live sobre a LGPD, vou fazer. Não sei quando, mas vou. Tem outras na fila. Bem, esse artigo, ele foi muito mudado. Teve modificação de tramitação. E aí, na realidade, o que aconteceu? Ele só prorroga, por esse projeto de lei, só prorroga os artigos 52, 53 e 54, que tratam de sanções pelo descumprimento. Minha carteira venceu, posso continuar dirigindo sem infringir? Não, não pode, infelizmente. Ione, não muda nada com relação a isso, você vai ter que usar Uber, mas pelo menos o motorista vai receber pelo menos 15% a mais, né? Bem, mas vamos lá, LGPD. Então, por este projeto de lei, se aprovado exatamente como está, só se prorroga as sanções, que vão começar a valer só 1º de agosto. Mas é um balaio de gato, porque já teve uma medida provisória, 959, que prorrogou já, né, que prorrogou a entrada em vigor dos demais artigos da lei para o dia 3 de maio de 2021. Então a gente tem o seguinte para a LGPD, a gente tem 3 datas já. Bem, vamos admitir que isso seja aprovado? Nós teremos 3 datas para a LGPD. Primeira, né, 28/12 agora, 28 do 12 lá, enfim, do 12 você vai ter em vigor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Proteção de Dados em vigor. Agora, pela medida provisória 959, prorrogou a entrada em vigor para 3 de maio de 2021 de todos os demais artigos, com exceção das sanções que ficariam, se aprovado esse projeto, para 1 de agosto de 2021. Então ela começa a valer em 3 de maio de 2021, pela medida provisória 959, mas as sanções pelo inadimplemento estariam prorrogadas, só poderiam incidir a partir de 1º de agosto de 2021. Esse é o projeto, é o PL, meus queridos participantes, né? Projeto de lei 1179, que é apenas um em milhares, como eu disse, há mais de 1000 projetos de lei em tramitação no Brasil para tratar da Covid-19. Então percebam, a situação é bastante complicada, mas a técnica desse projeto de lei é boa. Concordando ou não com umas outras disposições, ou criticáveis ou não, como eu disse a vocês, eu fiz algumas críticas, a ideia é boa. A ideia não muda lei nenhuma que já existe. Só suspende temporária e emergencialmente, durante o período de calamidade pública, a eficácia de algumas normas para facilitar a vida das pessoas mais submetidas aos efeitos nefastos da Covid-19. E aí aplicando por este período algumas regras diferentes. Passado o problema, o que acontece? Tudo volta ao normal, as leis não foram derrogadas, não foram revogadas, a legislação continua rígida tal como era antes. A Nathalie diz aqui que em Portugal todos os documentos vencidos tiveram sua validade prorrogada até 30 de junho. Bom saber. Aqui, na verdade, não sei se uma medida provisória tratou disso, não vou me arriscar, porque, como eu disse, são mais de 1000 projetos em andamento, várias medidas provisórias e tudo mais. Pessoal, já estamos chegando no final. Eu queria justamente tratar desse projeto de lei com vocês, porque me parece que ele será sancionado. Pode ter um outro veto, mas logo mais, assim que o nosso presidente resolver cuidar do expediente e não participar de manifestação, a gente vai ter aprovado esse projeto de lei e com certeza isso vai virar lei. Então, esses serão os impactos da aprovação
esses serão os impactos da aprovação desse projeto na vida de todos nós, em locação, nos contratos, na vida das empresas, para as reuniões, assembleias, para tudo mais. Então, espero ter esclarecido, mesmo que sumariamente, algumas questões do projeto, e eu vou dizer a vocês uma coisa, isso não vai acabar aqui. Teremos outras medidas provisórias, outras leis, outros projetos em discussão, e hoje o protagonismo, senhoras e senhores, é dos médicos e dos governantes, alguns mais do que outros, né? Eles precisam conter essa pandemia. Então, nós temos que, na medida do possível, ajudar os médicos e os profissionais da saúde, mas daqui a pouco, quando tudo isso acabar, o protagonismo será dos advogados, será dos juízes, será dos operadores do direito, porque acreditem, vai ter muita coisa para resolver, né? Muita coisa que ficou para trás, que ninguém está pensando sequer em como resolver. Isso vai ficar para depois. Próxima live, próxima segunda-feira, depois divulgo o tema para vocês, e eu vou dizer mais uma coisa. Por último, isto aqui tudo, todas essas lives, esta e todas as outras, elas estarão no YouTube do escritório. Nós temos um canal, né, Silva Ribeiro Advogados. É só entrar e aí vocês podem assistir com mais calma esta e todas as outras. Então, estará também no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, agradeço bastante. Estamos já na ponta, acabando, faltam 2 minutos. Beijo grande a vocês, fiquem bem, saúde e até a próxima segunda-feira. Boa noite.